Olá, você, seja bem-vindo ao Café com Bolacha. Hoje não tem café, que tá um calor aqui na cidade de Campinas. Eu vou perguntar para o meu convidado como é que tá a temperatura lá em São Francisco de Goiás, porque a gente já abriu essa conexão. Vocês estão vendo aqui o nosso amigo Jonathan Coelho. Jonathan, olá, seja bem-vindo ao canal do Bolacha e ao programa Café com Bolacha. Jonathan Coelho, o cantor. Alô, meu amigo Eduardo Bolacha, muito prazer estar com você aqui, né? Você que já é amigo da gente há muito tempo e a gente está bolando alguma coisa junto já há algum tempinho, sempre conversando, amadurecendo a ideia. E hoje estamos aqui, né, para falar com você e também para todo o público que te acompanha. É um prazer. Eu agradeço muito. Eu gosto de uma coisa no Jonathan Coelho. Vocês estão percebendo que o homem tem um vozeirão, ele canta para chuchu. A gente vai deixar aqui a indicação de umas modas que ele andou gravando que tá um show de bola. Mas uma coisa Sim, que eu sim. gosto do Jonathan é o seguinte: quando eu comecei na web rádio, simprão de tudo, aquele jeitão, e ele também estava começando a gravar, ainda pré-adolescente e tal. E a carreira do homem decolou, está decolando cada vez mais. Eu tenho acompanhado suas redes sociais, sempre com grande sucesso, e ele nunca disse não para um pedido que a gente fez de vinheta. Eu lembro que tinha a vinheta gravada lá da web rádio. É verdade, mas você sempre tocando nessas músicas, né? É verdade, mas assim, porque o Jonathan, você está no meio da música, você sabe como é que é. Quando o artista ele atinge um outro patamar, geralmente quem tá lá atrás, né, É, ganha o famoso tchau e benção. E o Jonathan não, ele sempre atendeu aos nossos chamados, sempre foi muito solícito, muito carinhoso com os fãs e com os amigos, e isso a gente leva sempre em consideração e fica naquela reza mesmo, naquela torcida para que o sucesso fique cada vez maior. amém, obrigado. Viu? A gente nunca pode esquecer, né, do chão que pisa, né, dos amigos que ajudam a gente, tanto você quanto qualquer outra pessoa que a gente puder fazer alguma coisa para ajudar, a gente vai fazer com certeza. Eu estou sempre à disposição. A gente tem uma paixão em comum, né, Jonathan, que é a boa música sertaneja, Sem as dúvida. modas que você ouviu na sua infância, que eu ouvi na minha. Eu acho que eu tenho mais ou menos o dobro da tua idade. Você está com quantos anos, Jonathan? Eu estou com 20 anos. 20. Então bateu, porque eu tô com 40 e uns quebradinhos. Então eu tenho o dobro da tua idade, mas a nossa formação musical, não digo formação musical porque eu não fui para música, né? Não aprendi a cantar nem tocar instrumento. Sim. Mas a nossa escola, o que a gente aprendeu a gostar de música sertaneja, eu acho que está mais ou menos na mesma época e no mesmo estilo. Eu fiz alguns vídeos falando do disco do Peão Carreiro e Praense, do Chitãozinho Chororó e do Milionários é Rico, ali para o começo da década de 80. E fiz um vídeo também falando das canções rancheiras. Você lembra o primeiro ou os primeiros discos que você ouviu e que você se lembra ter feito despertar a sua paixão pelo sertanejão? Olha, Eduardo, eu sempre gostei de música sertaneja por influência dos meus avós. Porque É. eu fui criado com eles, né? Os Uhum. meus pais saíram para trabalhar e eu, muito novo, né? Não tinha com quem ficar, ficava com os avós. E É. meus avós, sempre apaixonados pela música sertaneja, ouvia de tudo. Meus avós são nordestinos. Então Uhum. eles ouviam lá o Luiz Gonzaga, Dominguinhos, aquela parte lá da cultura nordestina, mas também era apaixonado por música sertaneja, porque o que eles ouviam na roça, não tinha televisão, não tinha nada, era um radinho de pilha ouvindo Zé Bétio, né? Programa Linha Sertaneja Classe A, Uhum. e onde as duplas igual Zico e Zeca, Liu e Léo, Zé Fortuna e Pitangueira, aquela classe antiga, Lá do eles Raizão. ouviam, sim, o esteio do sertanejo, eles acompanharam tudo aquilo lá. Uhum. E foi passando de geração em geração até chegar a mim. Então, eu ouvia muito, você perguntou dos primeiros discos, Você eu consegue ter na memória assim, poxa, o primeiro disco que eu ouvi, que eu falei, nossa, isso aqui é bom, eu vou.
eu vou consumir isso aqui. Põe aí para eu ouvir. Gostei disso aí. Você lembra mais ou menos qual foi? Lembro. Tinha um DVD, cara. Porque eu sou nascido em 2001, já existiam os CDs, os DVDs. Depois eu passei a colecionar discos, depois eu vou contar a história. Mas tinha um DVD. Oi? Quando eu cheguei no mundo, a gente tem aquela piada que fala, né? Tudo era mato, até a música sertaneja, tudo era meio matão ainda, estava se construindo o sucesso e tal. Você conhece a história, né? Mas, ainda tinha muita gente com vergonha do sertanejo, né? Sim, Graças a Deus acabou isso, né? Agora não tem mais isso. Graças a Deus. Mas aí, falando do primeiro disco, tinha um DVD chamado 100% Caipira, não sei se você conhece, que foi um DVD lançado no início da década de 2000, pela gravadora Índia. O Marco Brasil tem um também com várias participações, mas é outro já. 100% Caipira era um que era um apanhado de várias duplas. Lembro que a primeira dupla o primeiro artista que começava era o trio Parada Dura. Depois vinha Abel e Caim, Liu e Léo, Zique e Zeca, tudo isso num DVD só, um show. Goiânia Paranaense, Teodoro Sampaio e várias outras duplas. Então, um DVD que eu lembro que eu assistia muito. O DVD ao vivo do Gini Geno, aquele gravado em Divinópolis, é um da época da minha infância duplo, né? Isso, esse mesmo. Eu ouvia muito. O DVD ao vivo com vida do Teodoro Sampaio, foram esses álbuns que começaram a minha formação musical, por assim dizer. Olha o ao vivo com vida, a capinha dele aqui atrás, né? Esse mesmo. Esse aí foi um dos primeiros que eu assisti. Maravilhoso, maravilhoso. Eu fiz também um vídeo falando sobre as canções rancheiras da década de 80 e os nossos ídolos, a gente está falando de ídolos, né? Teodoro Sampaio, certamente são ídolos seus, a gente, pelo que a gente conhece a sua história, né? E quem não conhece vai poder visitar o seu canal e conhecer a sua relação estreita com o Teodoro Sampaio, de fã mesmo, e depois de ter feito amizade até com a dupla. Teodoro e Sampaio, na década de 80, gravaram belíssimas canções rancheiras. Eu falei de uma no vídeo, que era Delícias do Amor, mas tem uma que tocou muito no rádio aqui em Campinas, que foi Carisma. Você se lembra de algumas outras? Sim. Carisma. Nesse mesmo disco tinha uma chamada Não Sou Páreo Pra Você, uma linda canção rancheira. Peso na Cama. Tem várias outras. A própria Delícia de Amor, que é muito boa. Eles gravaram muita coisa. Assim, de cabeça é difícil recordar, mas principalmente no início da carreira, década de 80 e 90, Duas Metades, que fez muito sucesso também. Eles regravaram agora no DVD de depois, né? Ficou muito boa. Sim, tem muita coisa do Teodoro Sampaio e rancheira. Banho de Amor, que tal, hein? Banho de Amor. Banho de Amor é título de disco, hein? É do ano de 1990. E você consegue dar uma palhinha de algumas aí pra gente curtir um pouquinho, se você tem na memória? Você tá sem o violão aí, né? Tô sem o violão aqui, mas com a voz de trovão, você não precisa de violão, de instrumentação nenhuma. O Carisma, por exemplo, é uma coisa muito boa. A aguinha. Já não chegou a sexta-feira ainda, a gente vai lubrificando com água, né? Com água. A música é Carisma, né? Muito boa. Aparentemente você é igual às mulheres que conheci por aí, mas é só na aparência e nada mais. Você é especial, já percebi. Você tem o dom de amar sob medida. Você faz o que eu gosto sem pedir. Me conhece bem por fora e por dentro. Você lê meu pensamento, tenho que admitir. Boa, né? Muito bom. Palmas. Carisma. Carisma, Banho de Amor. Depois, bom, o que a gente acompanha, o Teodoro deu uma entrevista há poucos dias atrás para o André Piunti, foi muito boa. Sim.
Mas até em função do Teodoro já não ter mais 20 anos, às vezes você fazer a cronologia fica complicado, até você mesmo, a gente fazia da nossa vida, às vezes dá uma enrolada. Mas quando ele formou a dupla Teodoro e Sampaio, no terceiro disco que veio o Sucessão, o estouro, né, que aconteceu. Isso. 84, eles lançaram o Vestido de Seda, que foi muito boa. Na época, o Teodoro até conta essa história, que os músicos da gravadora Copacabana estavam em greve. Então, ele até surgiu uma preocupação muito grande com esse disco, porque os músicos que foram tocar naquele disco eram músicos de segunda linha, os músicos de reserva. Então, dizendo ele que a música que salvou o disco foi o Vestido de Seda. Mas, não sei se é por causa da gente ser fã, eu gosto daquele disco por inteiro. Mas fã, a gente é suspeito, né? Ele marcou por causa de ser o primeiro disco de sucesso nacional, né? Porque vieram dois antes, que é Nos Braços do Mundo e o Guarda-Roupa Maldito, que eles tocaram, mas era mais regional. Agora, o Vestido de Seda, ele vendeu muito na época e continua vendendo até hoje. Exato. Eles são ali do norte do Paraná, né, da região do chamado Norte Pioneiro, Santo Antônio da Platina, não é isso, Jonathan? Isso, Teodoro é de Santo Antônio da Platina e o Sampaio de Uraí. Tudo no Paraná. Tudo no Paraná. E nessa época eles vão tocando a carreira, sempre com a produção e com o auxílio do Alcino Alves, fazendo muito sucesso, até que em 1900, eu não posso estar enganado com o ano, foi em 90 que veio A Paixão Proibida ou 89? 1990. Foi o disco Banho de Amor. Nossa, isso foi um sucesso absurdo. Eu lembro que eu comecei a trabalhar no rádio em 92, 94, para ser mais sincero, com 14 para 15 anos, e o que chovia de telefonemas na época das pessoas ouvindo, olha, toca Paixão Proibida, era, sem dúvida, no top 10. Já tinha 4 anos que eles tinham gravado. Sim. Ou seja, é um sucesso até hoje, né? Aonde você vai ouvir falar de Teodoro Sampaio, certamente você vai ouvir falar da Paixão Proibida. Aquele disco inteiro é maravilhoso, né? Marcou muito a época, porque é uma música apaixonada, uma letra muito bonita, inclusive de um cara daqui de Goiás, de Itamaracá. E essa música é um caso curioso. Eu não sabia, eu achei que ele era do Paraná também. É goiano. E ele, inclusive, essa música, ela já havia sido lançada antes por 2 gravações. Um trio aqui de Goiás, que eu não vou me recordar o nome, mas depois veio Darli e Darleno, fizeram uma gravação disso. O Darli Darleno gravou Paixão Proibida. Olha, cortes do Bolacha. Essa dá pra pôr no corte, hein? Paixão Proibida foi a terceira gravação, então, com o Teodoro Sampaio? Foi a terceira gravação. Primeiro foi um trio, se não me engano, na mesma época. O Darli Darleno também gravou em 1989, num disco pela gravadora Som de Cristal. Esse disco tá na internet, para quem quiser, porque hoje está muito fácil acessar qualquer tipo de gravação, né? Graças a Deus, bem, né? Que bom. Ainda bem, você não precisa ter o disco, né? Embora a gente que gosta do físico, da nostalgia, mas ganha a possibilidade de ouvir, né? E o caso interessante é que essa música, ela não tinha a parte da menção da música do Roberto Carlos. Aquela parte, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo, e me aconteceu. Não existia. Aquilo foi ideia do Teodoro depois, na hora da regravação. E aí ele chamou o Ricardo Braga, que era da mesma gravadora tal, e era um muito competente imitador, no bom sentido, do Roberto. É conhecido até hoje. Mais feliz, né? Por causa dessa semelhança com o Roberto. E até porque, falando em teodorês, você vai entender onde eu quero chegar. Ficava mais barato, né? A gente sabe que o Teodoro, Altair Teodoro da Silva, um homem que podia atravessar um oceano com um sorrisal na mão, né? E ele... Aquilo lá é mais pesado, viu? Aquilo lá não gasta não, viu? Aquilo... mas... É seguro. É seguro, mas é aquele negócio, olhando pelo lado positivo,
o fato dele ser seguro fez com que um dos primeiros cantores que olhasse para a música sertaneja, para o trabalho dele, como um negócio mais do que com a arte. E aí ele conseguiu ser competente nas duas pontas, tanto no negociar quanto na parte artística. É um caso quase que raro, né? Não aconteceu como várias duplas até da época que começaram muito bem, fizeram muito sucesso e depois desapareceram na mídia, chegando até a pobreza, porque não tinha segurança com dinheiro, não fizeram investimentos, igual o Teodoro investiu em terra, em imóveis, ele investiu o seu dinheiro, né? Ele soube controlar, financeiramente falando, não só com a música, se mantendo sempre no sucesso, mas também se por acaso ele quisesse parar de cantar hoje, ele conseguia. Ele tem esse controle. Que coisa interessante. Bom, eu já toquei no nome dele, mas é impossível citar a história de Teodoro Sampaio sem falar de Alcino Alves, tanto pela parte de produção, quanto para a hora que ele acabou assumindo o lugar do Sampaio, e me parece que, coincidência ou não, naquele momento, acho que 93, 94, a dupla deu um upgrade. Eu conheço um pouco a história, mas eu queria ouvir de você, até para ver se bate com o que eu conheço, e como foi essa entrada do Alcino Alves na dupla e a sequência do trabalho com o Aldair, né? Aldair e Alcino, poderia até ser o nome de uma dupla, mas não combina, né? E todo mundo paranaense, né? Os dois paranaenses. E todos talentosos, né? Todos muito talentosos. Eu estou olhando aqui para ver se eu acho o CD. Eu vou até pegar para você. Aqui não tem frescura, né? Opa! A gente pega ao vivo mesmo, porque é bom a gente falar e mostrar, né? Opa, assim é bom. Esse CD aqui foi o primeiro com Alcino Alves. Uhum. Só que tem uma questão. Esse já saiu em 96. 96. Eu lembro. Isso eu toquei no rádio até furar também. O Gavião, né? Aqui tem Cantaram Minha Vizinha, tem Vero Galã, tem o Olhos Feiticeiro com a Bela, Momentos Felizes, tem muita coisa aqui. É um descasso. Baita de um CD. Esse veio em 96. Dizem que é o primeiro com Alcino. Mas veja bem, em 95, o Teodoro Sampaio passou por uma fase assim, meio complicada, com a questão do Sampaio tá meio passando com problemas vocais, por abuso de álcool, de cigarro. Problemas pessoais, né? Problemas pessoais. Aquele que não tem os seus que atire a primeira, né? Que atire a primeira pedra. Sim. Isso a gente conta de ouvir, né? A gente não pode falar, porque eu mesmo não estava lá. Mas o que se conta é que ele tinha esses problemas, e você sabe que tudo quanto é abuso, o corpo da gente não é uma máquina, ele vai sentir, né? E a voz já não estava aquela coisa. Tanto é que nos shows tinha até um back vocal, né? Que inclusive é amigo meu até hoje, o Zeca, ele ajudava o Teodoro a cantar em certas músicas que o Sampaio não fazia. Em 95 eles gravaram o disco Amando Escondido. Amando Escondido. Que tem lá a música, aquela moda de viola, como se chama? Cidade Grande, né? Cidade Grande, e tem várias outras. O Machão Chorou, né? Machão Chorou. Por isso, a música que eu toquei muito no rádio, e que naquele tempo, você já deve ter ouvido história, a gente recebia, ou o divulgador ou a gravadora mandava o disco. E estava a transição já do LP para o CD, mas eu recebi o LP. E ele vinha com uma indicação, né, geralmente riscado a caneta, para dizer para o radialista que música X é a de trabalho. Eu não sei por ordem de quem ou por que raio de cargas d'água, ele veio marcado com a última do lado B, que é no LP de vinil, É Por Isso Que Eu Bebo. É uma música que tem um palavrão no meio e tal. Meu patrão, o seu Rivail, que era o locutor da Rádio Brasil de Campinas, ouviu a moda. Pensa numa moda que tocou até furar também. Aí ele falava... E é um shot, né?
Na época eu não tinha o apelido de bolacha, me chamava de Eduardinho, que é a criança praticamente, né? Sim. Eduardinho, toca essa aí, toca essa aí, toca essa aí. E a gente tocou muito, é por isso que eu bebo. Mas todas foram sucesso, tudo que ela quer eu dou. Tudo que ela quer, eu dou. Isso que é maravilhoso. E parece que o próprio Alcino Alves conta que na gravação foi ele que pôs a voz, né? Grande parte do CD o Alcino Alves colocou, porque chegava no estúdio, às vezes ele estava com dificuldade, e o Alcino, como já era produtor da dupla, então ficava o Teodoro, o Sampaio e o Alcino, e junto com a direção lá do estúdio, todos trabalhando naquele projeto. Então, quando o Gentil não sentia confortável para cantar, o Alcino ia e colocava voz. Eu posso citar algumas músicas aqui, que é A Semente do Amor, é uma que ele colocou a voz. A música Mentira, também. Mentira. Não é mentira, ele colocou a voz. Ele colocou na Cidade Grande, que inclusive essas que eu estou falando são músicas, inclusive composição dele, né? Cidade Grande, Fogo na Casa, que é do Alcino também, mais o Teodoro. Eita. E, se não me engano, tem mais alguma coisa aqui, mas que eu estou lembrando são essas. Ele colocou voz em algumas coisas. Então, pode ser que esse aqui seja o primeiro já com o Alcino, se a gente for levar em consideração a história, né? O Teodoro muito esperto, né? O Teodoro muito esperto, não te interrompendo, mas só para pegar a deixa. Sim, claro. Muito esperto, já sabendo que uma hora ou outra tinha que trocar o parceiro. Lançou esse disco aqui sem foto na capa. Sem foto na capa. Isso, para não ficar. Para não gerar uma desconfiança do público, né? É lógico que as pessoas iam ficar sabendo, mas, tipo, antes disso, compra o CD, uai. Isso. Esse aí já foi depois do Amante Escondido, 96. E o Sampaio continuou nos shows. Muita gente acha que foi lançar esse CD, o Alcino entrou. Não entrou. O Alcino entrou mais pra frente. Não. Olha, tem vídeos na internet do Teodoro Sampaio ainda na formação com o Gentil cantando músicas desse CD em show. Olha só, essa também é exclusiva, essa também eu não tinha conhecimento. Por isso que eu falei, para falar de Teodoro Sampaio, a gente tem que chamar quem conhece, né? E eu tinha certeza... Mas você conhece muito, você está me ajudando aí. Eu conheço um pouquinho, mas assim, de ouvir, de ver o canal de um, canal de outro. Tem um outro rapaz que também fez muitos vídeos assim simples, falando da vida, da carreira do Teodoro Sampaio. Você lembra o nome dele? É o Lucas, Lucas Hort. Lucas, isso. É um amigo meu, eu já fiz vários vídeos para ele também. Bacana. É um parceiro do nosso trabalho. O disco seguinte foi o Cheirinho de Mulher. Eu me lembro que ele foi lançado numa época de inverno. Foi o Cheirinho de Mulher. Esse aqui. E rapaz, ele pegou a vibe animada de bom humor, de fazer músicas com duplo sentido, e sempre 90% desse CD é animado, é pra cima. É bastante. Tem pouca música romântica. Festa junina. Tem pouca música romântica, porque aqui, ó, Cheirinho de Mulher, Coração Vira-Lata, Casa Assombrada, Adeus Paixão, Adeus Paixão. Olha que eu tô fazendo na ordem certa. Ordem certa, é isso. E é tudo animado, ó. E quando a maioria do mercado, vamos pensar, esse ano foi 97, né? 97. 97, o mercado estava dominado pelo Zezé e o Luciano, pelo Chitão, pelo Leandro e Leonardo, que do João e Daniel estavam arrebentando, todos na linha romântica. Então o Teodoro, ele aproveita para ir na contramão. Você vê mais uma contrário, né? A cabeça, aí a gente não sabe se do Teodoro ou do Alcino ou dos dois, em comum acordo, de fazer um negócio diferente e muito bacana, né? Sim, aí já chegou aqui na sétima faixa, Ex-Mulher, já é romântica. Mas tem aqui, ó, quem é que tem paixão? Agarradinho, Conta Pra Ela, tem várias. Conta Pra Ela. Esse aqui o Alcino já foi efetivado. Então, quando foi lançado esse CD, o Alcino já viajava na dupla. Diferente do Gavião, que a gente já havia contado. Aí é efetivado o Alcino na dupla. Você vê que já tem meio que subentendido, mas tem o Alcino aqui, ó,
na capa já. E na Sim, sim, contracapa também. Isso. Isso, na contracapa está o Alcino, já está efetivado. Mas é interessante, uma coisa que lá no passado se fazia, lá atrás, década de 50, 60, 70, de colocar o disco sem a fotografia do cantor. Isso nos anos 90 não existia. Só o camarada com a visão do Teodoro para ousar fazer isso e ficar meio que misterioso e não ser um problema. História de bastidores, isso aí, ó. O Alcino não usava chapéu. Você lembra da dupla Alcino Alves e Rossi, né? Sim, sim. Antes do Teodoro. Não tinha chapéu. O chapéu foi uma coisa proposital, até que ficou bacana para ele a imagem da dupla, mas foi uma coisa proposital para o pessoal não sentir a diferença assim de cara. O pessoal achar, não, o Gentil tá usando chapéu. Aquela coisa assim de marketing, né? Isso. Foi na época, eu posso estar enganado aí em relação aos anos, que o Teodoro começou a fazer programa na televisão. Aqui eu vou colocar uma coisa, e se eu estiver falando bobagem, você me desmente. Até aí, não devo estar, porque eu lembro que eu estava na ativa e você não era nem nascido, mas você, como estudioso, deve saber. Estudioso e inteligente também, né? Isso aí ajuda um pouquinho. O Teodoro Sampaio era uma dupla muito famosa, que vendia muitos discos e que tocava muito no rádio. Em 97 a gente não tinha internet ainda, do jeito que a gente tem hoje, né? Tava muito engatinhando ainda, não era uma coisa popular. Aquela coisa bem difícil, né? Era coisa para multimilionário e fora do país, né? Aqui no Brasil, sem chance. E a televisão, que era a grande vitrine da mídia, Teodoro Sampaio raramente apareciam na televisão. Quando muito, em um ou dois programas sertanejos, no Marcelo Costa, que bombava naquela época, mas você não via Teodoro Sampaio arrebentando. Na Globo, então, nem pensar. Naquele momento. E o Teodoro parece que faz desse limão uma limonada. Tipo, se a gente não faz sucesso de televisão, a gente vai para outras mídias. Então ele começa a fazer programa de rádio, começa a vender os próprios CDs nos shows, que era uma coisa que não se fazia muito. Mas aí ele começa a pôr as manguinhas de fora e também aparecer na televisão. Foi mais ou menos nessa época ou foi um pouco mais para frente, Jonathan? Olha, o Teodoro Sampaio, eles faziam, assim, o especial sertanejo, o Clube do Bolinha. Isso no início da década de 90. Uhum. Logo nos anos 2000 que eles começaram a chegar aí no Faustão, eles chegaram aí no Raul Gil, né? Programas assim maiores também. Eles fizeram assim já na década de 2000, né? O programa do Jô. Eu acho que provavelmente na década de 90 ele não chegou a fazer o Faustão no Perdidos da Noite, não. Não. Que eu me lembre, não. Que eu me recordo também, não. Era mais ver assim, material. Eu me lembro. Eu me lembro de ter visto o Teodoro Sampaio as poucas vezes que eu vi na televisão, ainda na formação com o Gentil, do Teodoro pegar o microfone e, tipo, uma música, vamos botar aqui em suposição, Cunhada, vai, que é uma música animada. Aí o Teodoro entrava assim, Cunhada, por favor, não venha mais. E o Sampainho também, na mesma toada, eles não gesticulavam, era muito visível que Teodoro Sampaio estavam bem no rádio, bem no áudio, mas no vídeo ficava estranho. Provavelmente, o Teodoro teve que aprender, juntamente com o Alcino, eu não sei se foi dica de um para outro, como é que foi, eles aprenderam a lidar com a mídia de televisão, e quando o sucesso estourou mesmo, que foi, eu acho que foi ali na Mulher Chorona, que as rádios passaram a tocar muito, naquela levada do Renan Solimões, do Gino e Geno, aí de Alexandre, eles entraram junto, e aí foi sucesso nacional, inclusive de mídia, né? Inclusive de televisão.
E você falando aí, tocando no assunto da presença de palco, até nas televisões, é uma coisa que o pessoal sente muito falta na dupla, por questão do Alcino. Porque o Alcino tem uma presença de palco muito boa. Então ele chegava nos programas de televisão e em shows, e era um showman, né? De cantar e gesticular, tudo. E foi uma coisa que deu um upgrade muito grande para o Teodoro Sampaio. Sim, sim. Foi muito interessante. Ó, a gente tinha parado no Cheirinho de Mulher, depois veio o Viola em Noite de Lua, que mais uma vez toda hora inverte a lógica. Você pensa, a dupla é animada. Aí veio o Viola em Noite de Lua, que é Foi diferente. Sim. A gente falando das músicas dançantes, só para finalizar, o Alcino conta que se sentiu uma necessidade muito grande nos shows de músicas animadas, porque o pessoal ia para o show para dançar, e o Teodoro Sampaio, embora já tinha músicas animadas até então, igual Pinga de Mim, Cunhada, Garão da Madrugada, mas ainda era uma dupla mais romântica. Então era um show mais, vamos dizer, mais suave, mais tranquilo. Mais tranquilo. O Alcino enxergando isso aí, de uma necessidade de se atualizar, essa questão do show ser mais animado, eles começaram a gravar, trabalhar músicas mais dançantes nos discos. Até chegar o Viola Noite de Lua, que você contou, que é um disco todo de viola, né? Ele sai com, desculpa te cortar, Jonathan, ele sai com o Cowboy Conquistador, que entra nessa pegada animada, daí o resto do disco ele é diferentão e é maravilhoso. Ele é diferente e é muito bom, por sinal. Eu acho que eu tenho ele aqui, até para mostrar. Esse aqui, ó, já saiu em 98, esse, né? Já tem a ausência da dupla na capa de novo. Aqui, só na contracapa, né? Isso. Aqui, se você pegar do segundo até a 13ª música, é tudo música voltada à música raiz, música tradicional, mais de viola. Tem só uma exceção, que é o peão japonês, né? Que é o peão japonês, do duplo sentido, que é muito legal. O peão japonês e o desafio no final. Então, temos Cowboy Conquistador, o peão japonês e desafio. O resto, tudo de viola. Também foi uma sacada muito grande, né? Porque eu não sei se existia na época duplas assim que não gravavam moda de viola com frequência, faziam um CD todo de viola, né? Porque Teodoro Sampaio até então não tinha feito isso, não tinha quase nada de música de viola, né? Olha, eu posso estar falando bobagem, mas me parece que o João Paulo e o Daniel, eles estavam pensando nisso. Pensando em fazer, né? Pensando em fazer, e acabou que, infelizmente, o João Paulo faleceu, não deu tempo de fazer, o Daniel foi fazer mais lá na frente o Meu Reino Encantado. Mas para você ver como o Teodoro é esperto, né? Enquanto o João Paulo e o Daniel tava com o trigo, o Teodoro já apresentou o pão pronto, né? Pão pronto, né? O bolo tudo pronto já. E é um CD muito bom que eu gosto muito, particularmente eu gosto. É até suspeito falar quem é fã, né? Mas é um CD que marcou muito grande. Teve um marco muito grande esse CD aqui, o Viola em Noite de Lua. Legal. Aí, e foi a gravação do Água no Leite. Foi a gravação do Água no Leite que estourou, né? Porque ela já havia sido gravada no Vestido de Seda, mas explodiu nesse CD, né? E é verdade. Ele bota como se fosse um vira português, né? Canta um trechinho do Leite aí pra gente, Jonathan, por favor. O leiteiro ganancioso enganava a freguesia, misturava água no leite para o povo vendia, enriquecendo depressa, dizia, fazendo graça. Não há nada nesse mundo que o homem queira não faça, enquanto eu puxar no balde água do poço à vontade, não falta leite na praça. O trem que pula, bom demais, bom demais. Aí, ô Jonathan, aí no ano seguinte já veio a Gostosona? Veio a Gostosona, o CD do Gostosona saiu em 99, esse aqui, ó. Devagarzinho nós vamos deixando a coleção
nua aqui atrás, né? Vamos tirar tudo aqui pra frente. Ah, não, vamos mostrando. Ó. Teodoro Sampaio, gostosão, mais uma vez, sem os dois bonitão na capa. Cá pra nós, os bichos são feios, né? Vamos combinar. Então é melhor. Bom que era bom até para vender, né? Não, mas brincadeira à parte. Falando nessa época aí, já tinha as fitas cassete. Você se lembra quando o pessoal, para vender as fitas cassete, ao invés de colocar o nome, a foto dos artistas, colocava uma mulher despida na foto da capa dos cassetes? Rapaz, eu era da igreja nessa época, rapaz, não espalha não. Falando do Teodoro ter aproveitado o lance da pirataria dos CDs e, tipo, ao invés de eu reclamar, como é que é? Se eu não posso vencer o meu inimigo, eu junto-me a ele. Junto a eles, né? O Teodoro sempre foi um cara muito visionário, né? Muito comercial, muito marqueteiro. Ele muito sempre foi à frente. No bom sentido, né? Muito esperto. Sim, esperto, e a esperteza é essa que muitos artistas deveriam ter e não tiveram. Mas isso é uma coisa que veio dele, desde antigamente. Ele conta que sempre foi assim. Até nos seus negócios. Verdade, eu vou abrir um parênteses. Ele saiu da dupla do Zé Tapera por causa disso, né? Porque segundo o Zé Tapera ganhava e ele não ganhava tanto, então falou, bom, deixa eu ver como é que funciona isso. E ele foi empreender. Ele queria uma dupla independente, né? E daí, veja bem, essa história da pirataria é muito boa. Ele, ao invés dele reclamar, ele ia direto na fonte do pirateiro e comprava as fitas mais baratas para revender no show. Ué, as gravadoras devem ter ficado doidas. Até porque a RGE faliu mais ou menos nessa época, né? Sim. Hoje que manda mais são os escritórios, e como o Teodoro ele é o próprio escritório, né? E ele pegava essas fitas mais baratas e revendia no show. Revendia com relógio, com corrente, com chapéu, com o que ele tinha na mão para vender, ele vendia. Montava os kits. Isso acontece até hoje. Mesmo sem as vendas do CD, que hoje quase não se vê falar de CD físico, ele ainda monta os kits. Eu tenho até aqui, só que não dá para tirar, mas é os kits 6 em 1. Ele coloca 6 CDs em um kit e vende... Ele fala, supondo anuncia assim... no programa, né? Supondo assim, você compra esse kit aqui com os 6 CDs e DVD do Teodoro Sampaio e ganha um relógio. Você compra esse kit e ganha uma camiseta. Ele tem patrocinadores que fazem um acordo, né? Você compra a cápsula emagrecedora e leva de brinde o kit. É muito perspicaz, né? Muito. E ele é ligeiro. Ele tá cantando aqui, ele sabe muito bem onde o cara tá andando com o disco. Se o cara não tá aqui, ele fala, vai naquele lugar ali, ao vivo. Tá faltando você passar ali. Ele não desliga. Eu faço ideia. Depois da Gostosona, que veio Quem Tem Medo, né? Foi. Continental. Fizeram a passagem da Warner Continental ainda, ó. Foi Quem Tem Medo, foi. Inclusive pela Continental. No ano de 2000, né? Isso, foi mais um discão animado, mais um discão pra cima. Disco pra tocar em pecuária, né? Isso. Festa junina, festa do peão. Muita música country, né? Também. Eles começaram a aventurar nessa parada do country. É incrível que tudo que eles inventavam de fazer acabava dando certo. Aí depois veio o vírus, a paixão nessa mesma pegada, né? Inclusive esse disco anterior ele chama Bom Também, né? Que é uma música country. É quase um rock, né, Jonathan? Quase um rock, bem assim, pesado mesmo, e tocou muito em festa de peão essa música aí. Legal, pessoal. Este foi o primeiro capítulo, a primeira parte desta entrevista que eu tive com o cantor Jonathan Coelho, que gentilmente bateu esse papo gostoso com a gente, falando aí de Teodoro Sampaio. Na próxima semana tem a segunda parte. A gente falou aqui das décadas de 80 e 90, e na próxima semana a gente entra
na década e na era dos anos 2000 do que foi a carreira do Teodoro Sampaio e também, claro, vai cantar umas modas e apresentar ainda mais para você que não conhece o trabalho desse grande cantor chamado Jonathan Coelho, inspirado na grande carreira de Teodoro Sampaio. Esta foi a primeira parte. Semana que vem, no próximo Café com Bolacha, a segunda parte da entrevista. Vai deixando o seu like, o seu joinha, vai curtindo com os amigos e compartilhando. E também faz o seu comentário, diga o que você está achando, o que você está gostando, o que não está gostando. Fica à vontade para a gente atingir aí os amantes da velha e boa música sertaneja. Obrigado por estar assistindo. No próximo episódio tem a continuação deste bate-papo.